Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 4. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 4. Para Porto Real Parte 2. Por fim, a caravana real parou em uma bela colina rural perfeita para descansar, nadar e caçar para todos que queriam relaxar da longa e difícil estrada até Porto Real. Ned e Robert estavam relaxando comendo um pouco da comida que o servo preparou para eles. Foi um daqueles raros momentos para ambos os homens, pois eles puderam baixar a guarda e simplesmente aproveitar a vida depois de anos de conflito e memórias dolorosas terem controlado uma boa parte de suas vidas. Quanto a Arya e Sansa, elas estavam perto do lago aproveitando um de seus raros momentos de irmãs juntas. Deus, isso é country. Essa é a vida, não é, Ned? Nada de trono de ferro. Nada de guardas me vigiando toda vez que estou fora. Nenhuma preocupação real para me segurar como minha esposa ou aqueles pirralhos que eu chamo de crianças. Especialmente Joffrey. Caramba, estou quase pensando em deixar todos eles para trás aqui e agora, comentou Robert com Ned soltando uma risada. Estou quase pensando em ir com você, comentou Ned, com um suspiro escapando. O que você diz, Ned? Só você e eu na Kings Road, espadas ao nosso lado, algumas garotas de taverna para aquecer nossas camas todas as noites, ofereceu Robert com Ned rindo da oferta em si. Se você tivesse me perguntado há 20 anos e não houvesse guerras para lutar, sim, eu faria. Mas agora? Sem chance, respondeu Ned com uma risada e Robert retribuiu. Sim, havia guerras para lutar, mulheres para casar. Nunca tivemos realmente uma chance na vida de sermos jovens com tudo o que fizemos, acrescentou Robert com um tom triste em sua voz agora. Eu me lembro de algumas chances, comentou Ned, enquanto Robert sorria um pouco. Juro que se eu não fosse o rei você já teria me batido, comentou Robert enquanto Ned apenas sorriu de volta. Essa foi a pior coisa sobre sua coroação. Agora eu nunca mais poderei bater em você quando for merecido, respondeu Ned com uma risada, embora agora Robert não a retribuísse. Confie em mim, Ned, isso não é a pior coisa, rebateu Robert antes de entregar um bilhete a Ned. Quando isso chegou para você? Perguntou Ned enquanto desenrolava e lia o conteúdo. Havia um aviso ontem à noite. Não o li até de manhã. Agora, queria não tê-lo lido, respondeu Robert com Ned parecendo surpreso. Daenerys Targaryen se casou com um lorde dos cavalos Dothraki. E daí? Devemos mandar um presente de casamento para ela, perguntou Ned como se não fosse nada sério. Sim, uma faca talvez. Uma bem afiada, e um homem ousado para empunhá-la nas costas dela. Disse Robert com raiva da ideia de alguém com sangue Targaryen ainda vivo. Ela é um pouco mais que uma criança, Robert, protestou Ned, enquanto Robert agora o encarava. Agora talvez, mas em breve essa criança se tornará uma mulher e começará a abrir as pernas para que o senhor dos cavalos Dothraki comece a gerar herdeiros, rebateu Robert, com sua raiva aumentando a cada segundo. Por favor, me diga que não estamos falando sobre isso, disse Ned com sorrisos e felicidade, mas seu rosto demonstrava preocupação. Oh, é indizível para você. O que o pai dela fez com sua família, isso foi indizível, Ned. O que Rhaegar Targaryen fez com sua irmã, a mulher que eu amava, eu vou matar cada Targaryen que eu colocar em minhas mãos. Respondeu Robert com raiva da ideia de um membro daquela casa ainda estar vivo. Mas você não pode colocar as mãos neste Targaryen, pode? Questionou Ned com Robert balançando a cabeça negativamente. Este Khal Drogo, dizem que ele tem 100.000 homens em seu estoque. E está crescendo, respondeu Robert com raiva. Mesmo 1 milhão de Dothraki não são uma ameaça ao reino. Enquanto eles permanecerem do outro lado do Mar Estreito, eles não têm navios, Robert. Eles não vão aonde seus cavalos não podem ou não querem andar, disse Ned a Robert, mas o rei não estava convencido. Ainda há aqueles nos 7 reinos que ainda me chamam de usurpador.
Se quando o garoto Targaryen cruzar com uma horda Dothraki em suas costas, a escória se juntará a ele. Dê-lhe conselho. Dê-lhe navios para navegar no mar estreito com aquela maldita horda para chegar aqui, disse Robert amargamente. Ele não cruzará o mar estreito, Robert. E se por acaso ele o fizer, nós o jogaremos de volta na água para vê-lo se afogar, disse Ned com confiança de que eles poderiam lutar contra tais adversidades e isso conseguiu fazer a raiva de Robert diminuir um pouco. Há uma guerra chegando, Ned. Não sei quando, não sei quem estará lutando, mas ela está chegando. Pelos deuses, ela está chegando, disse Robert enquanto franzia a testa em frustração. Nenhum dos homens notou Naruto sentado em um galho de árvore não muito longe deles e ouviu toda a conversa. Se você conhecesse Robert, eu lhe contaria o que sei e aprendi, mas não posso confiar em você para manter esse seu temperamento sob controle. Na verdade, metade das notícias que sei sobre sua esposa provavelmente poderiam causar um ataque cardíaco em você. Por enquanto, tenho que manter essas cartas perto do meu coração, pensou Naruto tristemente, pois queria que o homem soubesse, mas às vezes dizer a verdade doía mais do que escondê-la. Winterfell aquela noite, Catelyn Tully Stark sentou-se ao lado da cama do filho, tecendo amuletos de boa sorte para acelerar o despertar do filho, e esperando que fosse logo. Embora não duvidasse do poder do sábio, ela temia pelo filho do mesmo jeito, e não desejava que nada de mal atingisse Bran em seu estado enfraquecido. Naruto havia garantido a eles que Bran acordaria logo e todos tinham que ser pacientes para quando ele inevitavelmente acordasse. Robb tinha chegado alguns momentos atrás para levar sua mãe para sua própria cama para dormir, mas a mulher Tully era uma mulher muito orgulhosa e teimosa que se recusou a deixar o lado de Bran por um instante. Não é de se surpreender, já que Catelyn Stark era uma mulher determinada quando pressionada e não iria simplesmente esperar em outro lugar, e deixar seu precioso filho que ela trouxe ao mundo indefeso neste momento perigoso. Os dois guardas do lado de fora tinham sido recentemente trocados por dois novos e o lobo terrível sem nome de Bran estava debaixo da cama observando as coisas de sua posição escondida, caso alguém passasse por eles. Ela não sabia como o lobo terrível de seu filho ficou tão grande em tão pouco tempo ou como o outro também ficou, para falar a verdade. Mas a mulher nascida em Tully estava realmente feliz por ter uma fera dessas cuidando de seu filho e se lembraria de não reclamar deles com Ned quando o visse novamente. Fogo! Fogo nos estábulos! Gritou alguém do lado de fora e o alarme soou. Droga! Fique aqui com Bran. Eu já volto, disse Robb enquanto corria para fora da porta para ajudar os servos a pegar água para combater a chama antes que ela se espalhasse. Quando isso aconteceu, o assassino contratado enviado por Jaime Lannister entrou no quarto depois de nocautear silenciosamente os guardas sob o disfarce de um servo, e entrou no quarto para ver seu alvo na cama, movendo-se rapidamente com uma adaga extremamente cara na mão. O que ele não viu foi uma chocada, mas determinada Catelyn Tully Stark se movendo para impedir o assassino de acabar com a vida de seu filho. Infelizmente, a intervenção surpresa dela foi apenas temporária, pois o assassino facilmente dominou Catelyn e a jogou no chão. Então a cadela da mãe do garoto tenta salvá-lo. Se eu tivesse mais tempo, eu te foderia depois de matá-lo. Talvez te mostrasse como é um homem de verdade em vez do seu marido. Talvez eu faça isso e tente fazer um bebê bastardo com você, comentou o assassino com um sorriso cruel no rosto enquanto agarrava Catelyn e colocava a lâmina em sua garganta. Eu nunca deixarei você matar Bran ou violar meu corpo, disse Catelyn desafiadoramente, apesar do aperto dele sobre ela e da adaga pressionada contra sua garganta. Ah! Isso é demais! Você ficaria surpreso com o que um cara como eu pode fazer, o assassino sussurrou maldosamente no ouvido de Catelyn. Odor! Odor! Exclamou um odor irritado atrás do assassino, que se virou e viu o gigante normalmente gentil entrando na sala parecendo extremamente irritado. A distração era tudo que Catelyn precisava, pois ela mordeu a mão do assassino e fez o homem gritar de dor. Precisando focar sua atenção no homem gigante atrás dele, o assassino jogou Catelyn para longe dele dando um soco em seu rosto e se virou totalmente para encarar Odor. Mas ao fazer isso,
O assassino perdeu o movimento do lobo terrível de Bran se movendo ao redor da cama e soltou um grito de surpresa de dor quando o lobo terrível cravou seus dentes em sua perna. Olhando para baixo, o homem Lannister pago para matar Bran Stark se moveu para esfaquear o lobo terrível com sua adaga, mas mais uma vez não conseguiu ver o movimento, e de frente dessa vez. Hodor avançou no segundo em que o predador de 4 patas mordeu a perna do assassino. O gigante imensamente forte e geralmente gentil de um homem que era Hodor rapidamente agarrou a arma segurada pela mão pelo pulso e facilmente a esmagou. O tempo todo agarrando o assassino agora com dor pela garganta e levantando-o do chão. A essa altura, Robb tinha entrado na sala com homens armados após ouvir os gritos de dor vindos da sala após controlar o fogo. Temendo o pior, o novo Lorde de Winterfell fez alguns de seus homens mais confiáveis correrem para o quarto de Bran, e viu Hodor defendendo fielmente sua mãe e irmão do assassino enquanto o lobo terrível de Bran mantinha sua boca na perna do atacante. Prendam aquele homem. Precisamos dele vivo para interrogatório. Hodor, solte-o! Ordenou Robb, movendo-se para onde sua mãe estava deitada no chão, com Hodor obedecendo enquanto os homens agarravam o assassino para amarrar suas mãos. Eventualmente, o lobo terrível de Bran soltou o homem após ver que ele não era mais uma ameaça, e foi posto de joelhos enquanto Robb colocava sua mãe em uma cadeira próxima. Com sua mãe segura, Robb Stark sacou sua espada, e a pressionou contra a garganta do assassino de seu irmão com um olhar digno de um que seu pai poderia produzir contra seus inimigos. Você acha que pode me ameaçar, garoto? Você não é seu pai. Você não é um lobo. Você é um filhote. Um mero filhote verde atrás das orelhas que se considera um homem forte sem seu pai aqui para segurar sua mão. Mas nós dois sabemos o contrário. Se seu pai ainda estivesse aqui, eu estaria morto, e seu filho devidamente defendido, incitou o assassino com Robb rosnando e quase se movendo para arrancar a cabeça do homem se não fosse por sua mãe. Robb, não. Precisamos dele vivo. Ele está te provocando. Ele quer que você o mate, disse Catelyn, sabendo que esse homem acabaria falando sobre tortura e sabia que esse homem não queria revelar o nome de seu empregador. Calhe a boca, seu tule babaca. Ou eu vou me libertar dessas amarras e dar a você um treino decente que seu marido não conseguiu, ameaçou o homem antes de encontrar um punho blindado mirando em seu rosto e nocauteando. Conserte a perna dele o suficiente para que ele não morra antes de colocá-lo em uma cela. Quero esse homem sob guarda o tempo todo. Quero respostas sobre quem o contratou e, pelos deuses antigos e novos, vou tirá-las dessa sujeira, ordenou Robb com os homens na sala sentindo e arrastando o homem sangrando para fora da sala. Hodor! Hodor! Exclamou Hodor antes de pegar a adaga e mostrá-la seriamente a Robb, enquanto o homem a pegava do mini gigante. Obrigada, Hodor. Palavras não podem expressar o quanto suas ações são importantes para a casa Stark, disse Catelyn antes de abraçá-lo e dar-lhe um beijo na bochecha. Hodor! Disse Hodor antes de se curvar humildemente e corar um pouco diante da demonstração de agradecimento dada a ele pela senhora da casa Stark antes de partir como um homem feliz. Esta adaga é cara. Olhe o design. Aço Valyrian e punho de osso de dragão. São muito poucas e caras demais para estarem nas mãos de um assassino como esse. Alguém com muito dinheiro queria Bran silenciado, comentou Robb, sabendo que era aço Valyrian devido à espada Ice de seu pai ser feita do mesmo metal que a lâmina desta adaga muito cara. Isso só prova ainda mais minhas suspeitas, Robb. Sei que os Lannisters estão por trás deste ataque mais recente, disse Catelyn com Robb parecendo inseguro, mas dado como tudo parecia acontecer com a chegada da família real, e a maioria deles sendo homens Lannister desde o início, ainda era uma forte possibilidade. Não deveríamos discutir isso aqui. As paredes têm olhos e ouvidos, mesmo aqui, disse Robb antes de ordenar que dobrassem a guarda ao redor do quarto de Bran e disse ao lobo terrível de seu irmão para continuar fazendo seu trabalho de proteger Bran. O lobo terrível não teve problema com isso. Catelyn havia reunido todos os membros mais leais da casa Stark em quem podia confiar para contar suas suspeitas também sobre os Lannisters. Os membros desse grupo consistiam em Robb, Theon, Mestre Luwin e Sor Rodrik, com o local da reunião secreta sendo no lago.
Depois de explicar o motivo da reunião e quem ela acreditava estar por trás dela, a maioria do grupo pareceu cética, pois não queriam acreditar que alguém faria isso com uma criança, muito menos com um dos possíveis herdeiros da casa Stark, do norte de Winterfell como um todo. Ainda assim, a coincidência sobre o fato de tudo isso ter acontecido quando a caravana real chegou, e agora isso logo depois que eles partiram era algo que eles não podiam ignorar. Adicionado o fato de que a adaga em si, segurada pelo assassino contratado para fazer isso era algo que apenas um Lannister poderia realmente pagar, muito menos dar a outro para usar era outra coisa que eles não podiam ignorar, e atingiu o alvo para este grupo preocupado. Alguém tentou matá-lo. Não uma, mas duas vezes. Por quê? Por que assassinar uma criança inocente dessa forma, a menos que ele tenha visto algo que não deveria ter visto, disse Catelyn com os outros pensando sobre suas palavras em suas cabeças. Viu o que, milady? Perguntou Theon curiosamente. Eu não sei, mas eu apostaria minha vida que os Lannisters estão envolvidos nisso. Imagino que mesmo agora eles tenham motivos para suspeitar de nossa lealdade à coroa. Ainda mais agora com o sábio acompanhando o rei de volta a Porto Real a pedido de Ned, disse Catelyn, embora ela não fosse usar isso contra Naruto devido às crenças dele em certos assuntos que eram as mesmas que as dela. Ou seja, o assassinato de mulheres e crianças inocentes, independentemente do sangue e dos pais que possuíam. Mostrei a adaga ao nosso ferreiro. Ele concorda que a adaga é uma das melhores qualidades já feitas em termos de adagas. Sem mencionar que uma adaga de aço Valyrian é muito cara para ser comprada por um assassino de baixo nível, disse Mestre Lúthien com os outros agora concordando. Alguém deu a ele aquela adaga. Claramente, quem deu a adaga ao assassino queria Bran morto com a própria arma, feita para ser um aviso à casa Stark para deixar a outra casa desconhecida em paz. Quem contratou esse assassino claramente sabe, se não suspeita, que sabemos sua identidade. Sem dúvida, a mesma pessoa que tentou empurrá-lo pela janela no topo da torre, disse Roderick enquanto Catelyn assentiu. Falando do nosso suposto assassino, como ele se saiu na cela diante da nossa versão da hospitalidade Stark? Perguntou Robb com um olhar furioso. Ele segurou a língua por enquanto. Mas não se engane, o homem logo aprenderá que não é legal perturbar os lobos dentro de sua própria toca, respondeu Roderick, com muitos dos homens em Winterfell ansiosos para atacar o homem que tentou assassinar o jovem Bran. Machucar uma criança era imperdoável aos olhos deles, e Bran era um garoto com tanta sede de conhecimento e da própria vida. Ah, sim, os lobos de Winterfell estavam atrás de sangue, e eles o fariam de um jeito ou de outro. Meu pai deveria saber disso. Um cavaleiro ou um corvo poderia ser enviado para alcançá-lo, disse Robb, já que seu pai seria cercado por homens Lannister em Porto Real. Não confio em um corvo para carregar essas palavras. Elas podem ser interceptadas e lidas por agentes Lannister e usadas contra Ned enquanto ele estiver em Porto Real. Eu mesmo irei, disse Catelyn com Robb balançando a cabeça. Eu deveria ir, mãe. Você é um alvo maior, respondeu Robb enquanto sua mãe balançava a cabeça. Não. Sempre deve haver um Stark em Winterfell. Bran e Rickon são jovens demais para assumir o título em seu lugar, mesmo que eu ou Mestre Lúthien estivéssemos aqui para guiá-los. Jon está na muralha agora mesmo e inspecionando antes de enviar um relatório para você e seu pai sobre suas condições. Tem que ser eu, disse Catelyn, com os outros não gostando disso. Eu irei com você, milady. Embora eu duvide que alguém ousaria machucá-la, há aqueles cuja ganância supera o bom senso em suas mentes, disse Roderick com Catelyn concordando. E Bran? Perguntou Robb, já que seu irmão acordaria em breve. Ele vai acordar em breve se o que o sábio nos disse estiver realmente correto. O homem não nos levou ao erro quando se trata de sua intervenção em questões. Ainda assim, até que ele desperte, o garoto estará em um perigoso estado de vulnerabilidade, disse Lúthien e Robb assentiu. Robb, mantenha os lobos terríveis restantes dentro dos muros de Winterfell, e faça com que todos fiquem perto da área principal do castelo ou perto do quarto de Bran. Theon, procure por qualquer um que esteja entrando ou saindo de Winterfell até novo aviso. Procure por qualquer coisa suspeita, mesmo que não pareça suspeita.
Não aceitarei mais ataques de supostos assassinos que estão se escondendo bem debaixo do nosso nariz, disse Catelyn com os dois homens assentindo. Devo contar a Jon o que descobrimos? Perguntou Robb, enquanto Catelyn balançava a cabeça negativamente à pergunta. Não. Não até que ele desça da muralha. Se ele descer da muralha. Eu sei que Jon estava interessado em pegar o negro e se juntar à patrulha da noite. Deixe-o fazer o que quiser antes de enviar tais notícias a ele. Com alguma sorte e a vontade dos deuses, podemos resolver esse assunto com calma o suficiente, disse Catelyn, já que ela não queria que Jon perdesse seu próprio temperamento, que era uma mistura de Stark e Targaryen neste momento, antes de fazer algo precipitado. O temperamento de um lobo e um dragão. Uma combinação mortal, com certeza. Crossroads, algum tempo depois, a caravana real estava quase em Porto Real. Esta era a última parada antes de seguirem para a cidade enorme onde o poder central de todos os 7 reinos estava localizado. Onde todos os reinos de Dorne bravos, ao norte, sul, leste, oeste e sul, as terras de Westeros se curvavam diante do rei de Porto Real. Onde o trono de ferro ficava e onde o próprio rei se sentaria ao lidar com os assuntos de sua corte todos os dias. Bem, quando ele não estava ocupado bebendo e se prostituindo até morrer prematuramente. Quando pararam aqui, Naruto escolheu caminhar pela floresta na área ao redor, e aproveitar a sensação da natureza no clima mais quente. Clima muito melhor do que o que estava no norte agora, mesmo que fosse um verão-inverno, e não um inverno de verdade como nos velhos tempos. Os mais frios eram os piores. Sempre os piores. Enquanto caminhava, ele se deparou com Arya praticando esgrima com uma espada de madeira contra o garoto do açougueiro Mika, e os dois estavam se divertindo. Não era esgrima séria. Apenas duas crianças se divertindo e fingindo a sua maneira sobre como seria empunhar uma espada em uma luta. Arya estava vencendo, na verdade, apesar de nunca ter sido realmente treinada com espada e tinha uma ferocidade nela digna de ser chamada de lobo. Estava claro para o velho sábio que Arya tinha um espírito forte que não deveria ser reprimido pela sociedade normal e pelos padrões sobre o que uma mulher deveria ser sobre o que ela poderia ser. Na vida. Ela herdou o fogo e o entusiasmo pela vida de sua tia Lyanna. A pobre Catelyn vai ficar com cabelos grisalhos mais cedo ou mais tarde quando se trata de Arya. Ah! Pensou Naruto com diversão antes de rapidamente azedar quando viu Sansa caminhando com Joffrey de todas as pessoas para a área e soube instantaneamente que as coisas iriam piorar. Ele não precisava de suas habilidades sensoriais Uzumaki para ver as emoções escorrendo dos olhos verdes de Joffrey. O garoto tinha um olhar perverso que gritava sádico. Naruto deveria saber, já que o bastardo de Rose Bolton, Ramsay Snow, era do mesmo jeito muito antes dos dois irem à sua casa em busca de seu poder. Ele só queria que Sansa visse e não ficasse tão cega pela boa aparência de Joffrey ou pelo fato de o pirralho ser um príncipe. Só porque você era um príncipe não significava nada para o mundo exterior, a menos que você tivesse músculos para sustentar sua autoridade. Você aí! Você é o garoto do açougueiro Mika, certo? Perguntou Naruto enquanto entrava na clareira e se fazia conhecido, impedindo Joffrey de fazer o que quer que ele planejasse fazer. Esse sim, meu senhor, respondeu Mika nervosamente ao ver o sábio de 3 olhos mascarados vindo em sua direção, já que até mesmo os plebeus já tinham ouvido falar do sábio demônio. Eu não sou um lorde, então você não precisa se dirigir a mim como tal. Eu vim para lhe dizer para voltar para seu pai para se preparar para o banquete desta noite. Afinal, não é todo dia que você se prepara para um rei, disse Naruto com o garoto ficando pálido ao pensar que seu pai estava bravo com ele por não ajudar a preparar a comida para o rei e saiu correndo. Você realmente tinha que fazer isso? Perguntou Arya enquanto Naruto assentiu antes de gesticular com a cabeça para Sansa e Joffrey. Ela percebeu rapidamente a frustração e a raiva nos olhos esmeralda do garoto, que claramente queriam fazer algo que ninguém ali, além dele, considerava divertido. Meu pai considera você um grande sábio. Um homem de sabedoria e um guerreiro, tudo em um, comentou Joffrey em um tom que dizia a Naruto que o garoto não o impressionava nem pensava muito bem do homem mascarado. Seu pai estaria certo.
Ele viu em primeira mão o que eu posso fazer contra seus inimigos quando luto contra os Targaryens, respondeu Naruto de forma civilizada, apesar do pequeno, mas crescente desejo de socar o garoto no rosto. Ele lembrava muito Naruto de Sasuke agora. Tudo que o pirralho realmente precisava agora eram os olhos de Sharingan, a atitude pensativa e o cabelo escuro em formato de bunda de pato para tornar a ilusão completa. Sério? Mas tudo que você tem em sua posse é esse cajado. Aposto que sem ele eu poderia facilmente derrotar você com minha própria espada, respondeu Joffrey enquanto sacava sua própria espada com um sorriso confiante no rosto. Deixe-o em paz! Exclamou Arya com raiva e quase rosnou como um lobo, enquanto seu próprio lobo terrível, que estava por perto, também rosnava. Arya, não irrite o príncipe Joffrey, disse Sansa em tom de repreensão. O quê? Por que você está defendendo ele? Ele está agindo como um pirralho bem na frente de alguém que poderia matá-lo com um estalar de dedos. Você ouviu as histórias que nosso pai nos contou sobre o sábio quando éramos crianças. Acho que há alguma verdade nelas, respondeu Arya enquanto Joffrey zombava dela e Sansa franzia o senho. Eu lidarei com ela assim que eu enfiar esse tal sábio bem no coração. Príncipe Joffrey, o matador de sábios, pensou Joffrey, sendo tão simples em sua mente distorcida apenas empurrar sua espada para frente e matar o homem mascarado para finalmente ganhar a aprovação de seu pai. Está tudo bem, Arya. Joffrey não me leva a sério. Eu entendo. Robert não me levou muito a sério, nem seu exército quando os encontrei pela primeira vez para lutar contra os Targaryens. Eles riram dos dois lados quando marchei sozinho para enfrentar o inimigo em batalha com minha arma escolhida da época. Você sabe o que eu fiz? Respondeu Naruto casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Não. E eu não me importo, já que a notícia é velha. Agora, desembainhe uma espada ou o que quer que você tenha em mãos e me enfrente em combate. Se não fizer isso, eu o chamarei de covarde e o denunciarei abertamente na frente de todos. Comandou Joffrey impacientemente enquanto assumia uma postura desajeitada, se não amadora, de luta de espadas. Tolo! Até Arya poderia vencê-lo neste ponto. O que aqueles instrutores de espada ensinaram a esse idiota? Pensou Naruto antes de suspirar, jogou seu cajado para Arya, que o pegou apesar da surpresa, e pegou a espada de madeira que o filho do açougueiro deixou cair em sua pressa de ir para casa. Você vai se defender de mim com isso? Uma espada de madeira? Contra a minha espada de verdade, questionou Joffrey confuso e com raiva por essa ofensa contra seu orgulho. Você deveria se sentir honrado por eu até mesmo empunhar uma arma contra você. Mesmo uma de madeira. O que eu posso fazer apenas com minhas mãos seria considerado cruel e incomum se eu usasse apenas uma fração do meu poder em uma criança como você, respondeu Naruto com seu tom ficando mais frio e viu a raiva de Joffrey aumentando. Como você ousa? Eu sou o príncipe dos 7 reinos e seu futuro rei. Eu poderia mandar matá-lo aqui mesmo por esse insulto, exclamou Joffrey com raiva. Você poderia dar o comando, sim. Mas quem obedeceria? O cão de caça? Ele não está aqui e sabe que não deve brigar comigo. Os homens do rei? Você poderia comandá-los e alguns poderiam obedecer, mas não todos. E eles infelizmente morreriam antes de chegarem perto o suficiente para atacar. Seu tio Jaime? Ele certamente tentaria, mas você perderia um membro da sua família no momento em que o homem sacasse sua espada. Se tal ato é o que você deseja, Príncipe Joffrey, então venha realizar o ato você mesmo, disse Naruto com Joffrey perdendo a paciência e o atacou imprudentemente. Sansa e Arya assistiram em choque e horror, mais sobre isso depois de Sansa do que Arya, ao ver Joffrey sendo espancado tão violentamente por Naruto. O sábio nem precisou se esquivar do golpe que Joffrey lançou em seu peito. O homem deu um tapa na espada e acertou o príncipe no ombro de seu braço dominante com força suficiente para facilmente mandar o garoto ao chão de dor, sabendo que o resultado final causaria um hematoma onde ele acertou o garoto. Irritado com essa humilhação repentina, e diante de testemunhas nada menos, Joffrey se levantou e tentou novamente esfaquear Naruto no peito. Mas, mais uma vez, Joffrey foi recebido com os mesmos resultados.
Naruto tirou a arma do curso pretendido e novamente atingiu Joffrey no ombro para derrubar o pirralho no chão coberto de grama. Na terceira vez, o príncipe percebeu que não podia simplesmente correr e esfaquear o homem para matá-lo instantaneamente como ele pensou a princípio. Este humilde camponês não iria se deitar e morrer por ele como tantos fariam e poderiam ter sido ordenados a fazer por ele. Não. Este tinha espinha dorsal. Ele odiava pessoas com espinha dorsal. Sua mãe sempre lhe disse que aqueles que tinham espinha dorsal e se recusavam a se dobrar quando comandados eram inimigos dos Lannisters e da coroa que estava legitimamente colocada em sua cabeça. Olhando para Arya, que agora estava mostrando quão orgulhosa estava de Naruto derrotá-lo, Joffrey teve a ideia de arruinar a vida do Starks e do sábio de uma só vez. Em vez de atacar Naruto novamente, Joffrey atacou Arya com a intenção de matar a garota, se não matá-la, e então fugiu dizendo que foi um acidente. Em quem seu pai e sua mãe acreditariam quando questionados? Não no sábio. Joffrey sabia o suficiente que o sábio e seu pai tiveram uma briga anos atrás e sua mãe, a rainha, nunca duvidou de seu filho por um segundo em qualquer história que ele lhe contasse. Mentira ou não? Sansa sempre desmaiava por ele e ele sabia que qualquer mentira contada por ele seria apoiada por ela. Mesmo que isso significasse ficar do lado contra sua própria família. Joffrey estava quase em cima de Arya, que percebeu suas intenções tarde demais para se esquivar quando se viu sendo puxado para trás por um poder invisível. Ambas as garotas Stark testemunhando isso ficaram chocadas ao ver Joffrey sendo puxado de volta para a mão estendida de Naruto e seus três olhos se estreitaram perigosamente com um sendo roxo e o outro um vermelho sangue raivoso. Meninas! Voltem para a pousada. Levem seus lobos terríveis com vocês. Joffrey e eu precisamos ter uma longa e agradável conversa sobre o que significa ser um péssimo perdedor em uma luta, ordenou Naruto em um tom que nenhuma das garotas desejava desafiar e que ouviu várias vezes de seu próprio pai enquanto crescia. Até Nimeria, uma moba terrível e tão feroz quanto seus companheiros de matilha, choramingou de medo e fugiu com Arya de volta para a estalagem, onde era seguro. Solte-me! Eu sou o príncipe dos Sete Reinos. O futuro rei de todo Westeros. Você não tem o direito de fazer isso comigo, gritou Joffrey enquanto era segurado pela nuca. Você não é nada para mim, Joffrey. Apenas uma criança mimada que acha que pode fazer o que quer devido ao seu status de príncipe e pode correr para o papai ou a mamãe quando bate o dedo do pé. Você torna a vida dos outros miserável para sua diversão doentia e ganho pessoal. Eu sei que você tinha planos de humilhar e machucar o garoto do açougueiro. Eu vi isso em seus olhos. Claramente seu pai não o disciplina o suficiente e sua mãe o estragou tanto a ponto de qualquer punição que você deveria receber parecer errada aos olhos dela. Realeza não é uma desculpa para fazer o que você quer na vida. Muito pelo contrário. Significa ser responsável pelas vidas que você governa. Naruto repreendeu na esperança de alcançar Joffrey com suas palavras e esperava que ele pudesse fazer isso passar pela cabeça dura do pirralho. Em vez disso, tudo o que ele conseguiu foi um pirralho chorão balançando sua espada descontroladamente na frente dele, na esperança de alguma forma, acertar seu alvo por trás. Solte-me, sua aberração da natureza. Vou enforcá-lo. Vou colocar sua cabeça em uma lança. Vou ordenar que seus membros sejam dilacerados e dados como alimento a todos os tipos de animais violentos. Não serei empurrado por um pedaço de sujeira como você. Eu sou o príncipe futuro rei de Westeros. Posso machucar quem eu quiser. Posso machucar você, o garoto do açougueiro, aquelas garotas Stark, seus lobos terríveis e qualquer outra pessoa que eu queira machucar para minha diversão. Exclamou Joffrey com Naruto estreitando os olhos. Entendo. Se é assim que você se sente sobre mim e o resto dos Sete Reinos, então só resta uma coisa a fazer. Ah, e para responder à minha própria pergunta sobre os homens rindo de mim quando lutei durante a rebelião do seu pai. Eu matei o exército inimigo e calei o exército do seu pai quando fiz isso, comentou Naruto friamente antes de bater em Joffrey com a espada de madeira repetidamente com muita força. Não o suficiente para quebrar seus ossos, apesar da forma magra do pirralho, mas definitivamente deixaria alguns hematomas na pele,
e eles não iriam embora por algum tempo. Joffrey gemeu de dor enquanto fazia isso, embora Naruto não se importasse se alguém ouvisse, já que ele estava certo, e sentiu que era justo que Joffrey entendesse o que significava sentir dor em vez de infligir isso aos outros. Quando tudo acabou, depois de cerca de 20 minutos de pancadaria ininterrupta, Naruto facilmente derrubou o príncipe no chão, pegou seu cajado, jogou a espada de madeira agora quebrada no lago próximo, para deixá-la afundar e foi embora para deixar o menino chorão do príncipe pensando sobre suas ações. Se isso não acordasse o pirralho chorão, então nada claramente o faria, e os 7 reinos estariam claramente condenados se Joffrey se sentasse no trono de ferro. Um fantasma do Rei Louco, se é que alguma vez existiu um. Crossroads noite, Naruto estava dormindo em seu quarto. Ned, Arya e Sansa estavam todos dormindo em quartos próximos com seus lobos terríveis nos cercados dados a eles por um dono nervoso. Naruto havia garantido ao dono que os lobos terríveis não fariam nada a menos que fosse para machucar seus mestres humanos. Dado como o sábio havia dado sua palavra de que eles não fariam nada, o homem sentiu sua ansiedade deixá-lo e o dinheiro adicional que Naruto havia lhe dado para cobrir as despesas dos lobos terríveis ajudou a aliviar os medos do homem. Só que agora seu sono estava sendo rudemente interrompido por vários homens Lannister, que abriram a porta de seu quarto e o encararam com ódio. Você deve comparecer diante do rei, da rainha e do príncipe imediatamente, ordenou um dos homens Lannister, ansioso para desembainhar sua espada. Sério? Por quê? Perguntou Naruto, sabendo o verdadeiro motivo, mas sentindo a necessidade de entrar na brincadeira. Levante-se e siga-nos antes que atravessemos vocês com nossas espadas. Ordenou o segundo homem Lannister com certa arrogância. Suspirando, Naruto, ainda mascarado devido à antecipação, levantou-se da cama e seguiu os homens até o quarto onde a família real estava sentada esperando por ele. Bem, Robert estava sentado, mas Cersei estava de pé, olhando com ódio para Naruto, e Joffrey olhando para ele com tanto ódio quanto, se não mais. Atrás de Naruto veio a família Stark, que também foi trazida para o quarto, embora com mais força pelos Lannister, como se dissesse que eles eram fracos e incapazes de fazer qualquer coisa para impedir isso. Qual é o significado disso, Robert? Perguntou Ned enquanto Robert se movia para falar, mas foi derrotado por Cersei. Qual é o significado disto? Este monstro atacou meu filho. Esta criatura horrível de origem profana que você trouxe conosco espancou meu filho até deixá-lo sangrento e machucado mais cedo hoje. Eu exijo justiça para meu filho e uma punição seja feita em seu nome. Um ataque ao príncipe herdeiro é tão ruim quanto um ataque ao rei. Exclamou Cersei enquanto Naruto via Joffrey sorrindo para ele como se tivesse vencido esta luta usando o jeito de sua mãe de fazer as coisas. Cale a boca, mulher. Não sabemos a história toda. Naruto, é verdade que você bateu no meu filho? Questionou Robert enquanto Naruto olhava para Joffrey e Cersei. Sim. Sim, é verdade, respondeu Naruto com Starks ofegantes e até Cersei ficou surpresa que o homem admitiu isso, já que ela esperava que ele negasse as acusações ou inventasse alguma história para desacreditá-las. Você o ouviu? Ele admitiu. Eu o quero morto. E aqueles lobos terríveis também. Eles claramente o ouvem acima do Starks pelo que eu vi. Eles podem ser usados por ele para me matar. Devorados como um coelho, exclamou Joffrey com uma pitada de excitação em sua voz que quase todos não perceberam. Isso não é verdade! Exclamou Arya enquanto Sansa não queria que Lady fosse sacrificada, já que seu lobo terrível era o mais manso de toda a matilha que eles haviam salvado. Fique quieta, Arya. A raiva só vai piorar as coisas, respondeu Naruto calmamente, enquanto a garota se acalmava um pouco, mas ela ainda olhava feio para Joffrey. Antes mesmo de dar a ordem para matá-lo pela espada, Naruto, vou lhe dar esta chance de se explicar, disse Robert enquanto Cersei e Joffrey pareciam lívidos pelo fato de ele estar dando ao homem mascarado uma chance de se defender. Primeiro, seu filho tentou duelar comigo em uma luta de espadas. A espada dele contra a minha de madeira eu peguei do chão depois que o garoto do açougueiro fugiu do seu tempo brincando com Arya.
Joffrey estava perdendo depois de 2 tentativas de correr para frente em uma tentativa de tentar me esfaquear no peito. Por favor! Como se eu fosse ficar ali e levar um golpe desse simplesmente porque ele é o príncipe herdeiro, respondeu Naruto enquanto Joffrey rapidamente fervia de humilhação com a mera lembrança disso. Mentiras! Você trapaceou e usou seus truques de mágica contra mim, protestou Joffrey com raiva pelas palavras do sábio. Ele não fez isso. Eu estava lá. Sansa também. Vimos Joffrey tentar derrotar o sábio 2 vezes e falhou miseravelmente. Quando não funcionou, o príncipe tentou me esfaquear em vez disso, disse Arya com Ned agora olhando para ela em choque e então para Sansa. Isso é verdade? Perguntou Ned enquanto olhava para Sansa, que parecia em conflito sobre qual lado escolher, e embora ela quisesse falar a verdade, o olhar furioso de Joffrey para dizer o contrário manteve sua voz sob controle. Mas, ao mesmo tempo, uma parte da garota que era da casa Stark foi capaz de assumir o comando do pescoço da garota e, lentamente, concordar que isso era de fato verdade. Cada palavra. Antes que Joffrey pudesse chegar perto o suficiente para mutilar ou matar Arya, eu parei o ataque e dei a Joffrey a surra que ele merecia depois de ordenar que as meninas fossem embora com seus lobos. Terríveis. Elas não tinham ideia de que eu iria bater em Joffrey com a espada de madeira e, mesmo antes disso, tentei enfiar na cabeça dele que ele não podia simplesmente machucar as pessoas por diversão como se fosse a melhor coisa do mundo. Seu filho não ouviria razão ou qualquer tipo de conselho sobre o assunto. Então eu decidi fazer uma impressão duradoura em relação à minha lição, disse Naruto enquanto Ned parecia furioso com essa notícia que estava sendo contada a ele agora. Mentiras! Eu me recuso a acreditar que meu doce e inocente garoto cometeria tal crime. Mate-o! Mate-o agora! Exclamou Cersei furiosamente enquanto olhava para Naruto com todos os homens Lannister agora sacando espadas, mas a mão de Robert estava levantada, e relutantemente eles obedeceram ao seu comando. Você jura que isso é verdade, Naruto? Perguntou Robert enquanto Naruto assentiu. Cada palavra, Robert. Seu garoto começou uma briga em um duelo comigo. Ele estava perdendo feio. Em um ato de despeito, seu filho tentou matar Arya, ou pelo menos fez o movimento para fazê-lo acreditando que eu interviria de forma abnegada. Quando decidi argumentar com Joffrey com palavras, o pirralho falou sobre como ele era o futuro rei de Westeros e poderia machucar quem quisesse para sua diversão sem represálias. Somente depois que essas mesmas palavras foram ditas eu dei a Joffrey a surra real que ele merecia. Uma que nós dois sabemos que já era esperada há muito tempo, respondeu Naruto com Cersei olhando com ódio para ele. Você não tinha o direito de disciplinar meu filho de uma maneira tão dura. Você deveria ter trazido isso diante de mim e do rei, disse Cersei com Naruto olhando para ela. E o que qualquer um de vocês teria feito? A resposta? Nada. Nada. Eu fiz o que nenhum de vocês teve coragem ou desejo de fazer. Robert, você passa o tempo todo bebendo vinho e se prostituindo com qualquer garota que lhe apetece. Você odeia a ideia de qualquer coisa estragar seu tempo fazendo qualquer um dos dois. Cersei, você passa os dias mimando seu filho mais velho e não ousaria pensar em puni-lo, mesmo que ele estivesse matando lentamente uma criança inocente bem na sua frente. Então não fale comigo sobre como disciplinar seu pirralho quando nenhum de vocês teria feito o ato no meu lugar, rebateu Naruto com suas palavras sendo frias, duras, e infelizmente, muito verdadeiras. Você ousa, gritou Cersei com um tom que claramente dizia que ela estava furiosa com as palavras dele. Bem? Estou errado? Perguntou Naruto enquanto Robert olhava para seu suposto filho e realmente o encarava por alguns longos e duros segundos. Joffrey sempre foi uma bola estranha na mente de Robert. Não se parecia em nada com ele em termos de corpo físico ou qualquer coisa pessoal que faria o Baratheon chamar o garoto de filho. Cersei disse que Joffrey era seu filho, mas uma parte de Robert disse que ele não era, e ouviu a voz em sua cabeça ao longo dos anos. Daí porque ele nunca passou tempo com Joffrey e o deixou para ser, como Naruto tão claramente disse, mimado por sua mãe. O garoto era magro para sua idade.
Nem perto do volume que o próprio Robert possuía quando crescia. Inferno, até mesmo seus próprios irmãos mais novos Santanis e Henley tinham mais músculos em seus corpos quando tinham a idade de Joffrey. Mas Joffrey tinha sido um merdinha magro quando crescia, nunca realmente trabalhando por nada, e exigia tudo quando era capaz de formar frases. Não. Você não está errado, admitiu Robert com um suspiro. Você está do lado dele? Depois da surra que ele deu no meu filho. Exigiu Cersei enquanto apenas Naruto percebeu que ela disse meu filho e não nosso filho como muitos presumiriam que uma mulher diria ao marido. Silêncio, mulher. Eu não terminei. Robert retrucou com raiva. Cersei parecia querer dizer mais alguma coisa, mas segurou a língua no último momento antes que qualquer coisa que ela quisesse dizer causasse mais mal do que bem à sua causa. Olha, Naruto, eu sei que você tem boas intenções em dar uma lição no meu filho. Os sete sabem que ele deveria ter sido disciplinado muito antes de hoje por algumas das coisas que ele fez. Ainda assim, eu posso fazer você fazer isso por mim, ou pela mãe dele, apesar de ser bem merecido. Joffrey pode agir como um saco de merda, mas ele é meu saco de merda, e eu vou lidar com ele adequadamente de agora em diante. Entendeu? Respondeu Robert com Naruto olhando dele para um Joffrey irritado e então de volta para o rei. Tudo bem. Ele é sua bagunça, Robert. Eu aceito isso. Talvez a surra que ele levou, quando merecia, não fosse minha para dar. Peço desculpas a você somente por isso. Mas não se engane, Robert, se ele sair da linha novamente, e nenhum dos pais o disciplinar, tomarei as medidas adequadas em nome daqueles que ele prejudicar, dependendo do que Joffrey fizer para justificar isso, respondeu Naruto com Robert suspirando e assentindo. Justo. Vocês estão todos livres para ir, ordenou Robert, cansado. Espere. E os lobos terríveis? Perguntou Joffrey enquanto Robert olhava para ele com uma sobrancelha levantada. E eles, garoto? Eles não te machucaram, questionou Robert, com um olhar de pura antipatia pelo garoto que ele tinha o desprazer de chamar de filho. Eles poderiam ter machucado Joffrey. Eles são mais leais ao sábio do que aos Starks. Eu vi isso quando estávamos em Winterfell. Eles deveriam ser sacrificados como uma forma de punição ao sábio, disse Cersei com Arya franzindo o senho com ódio para a rainha e Sansa parecia aterrorizada com a ideia de Lady ser sacrificada. Robert, os lobos terríveis mostraram que não são uma ameaça para ninguém aqui. Eles estiveram ao seu redor, meus homens, seus homens e sua família sem que nenhum dano acontecesse a nenhum de nós. Punir os lobos terríveis é injusto e um ataque à minha casa, disse Ned com Robert pensando sobre isso em sua cabeça. É o que você afirma, mas eles são lobos terríveis. Não cães. Nem mesmo lobos. Lobos terríveis, disse Cersei enquanto Robert olhava para Ned e depois para seus filhos. Você não pode tirar Nymeria de mim. Eu não vou deixar. Exclamou Arya com raiva, mas um olhar furioso de seu pai silenciou qualquer outro protesto. Minhas desculpas, Robert. Minha filha é teimosa e se apegou ao seu lobo terrível, disse Ned, enquanto Robert assentiu em compreensão. Lobos terríveis não são animais de estimação, Lord Stark. Eles causarão problemas quando chegarmos a Porto Real, disse Cersei com Ned franzindo a testa para ela. E você os mataria em vez de tomar providências para mandá-los de volta para Winterfell? Perguntou Naruto preguiçosamente enquanto o olhar de Cersei aumentava. Eles são bestas selvagens. Bestas selvagens são caçadas e mortas. Não mantidas como animais de estimação, rebateu Cersei com Naruto balançando a cabeça. Robert, se não houver mais nada, podemos voltar para nossos quartos para dormir? Não quero ficar de mau humor amanhã, disse Naruto cansado, pois queria dormir e não precisava dessa porcaria da mulher. Vocês podem ir todos, ordenou Robert, com os Starks e o sábio assentindo antes de saírem da sala. Como você pode deixar aquele monstro abusar de Joffrey e não fazer nada para puni-lo? Ele admitiu ter praticamente cometido traição contra a coroa e você o deixou ir como se não fosse nada disso.
exclamou Cersei com Robert olhando para ela enquanto Joffrey saía mancando, já que um dos golpes que Naruto acertou antes foi na perna direita. E o que você fez, mulher? Simplesmente deixou Joffrey fazer o que quisesse sem nenhuma forma de punição? Ele quase matou a filha do meu querido amigo e recém-nomeado mão do rei, rebateu Robert com Cersei zombando. Mentiras. Joffrey não fez nada disso, disse Cersei, sem deixar de franzir a testa de Robert. Foi o que você disse sobre o gato que ele matou. Uma gata prenha, devo acrescentar. Mesmo depois que acabou, você continuou dizendo que ele era inocente, apesar do sangue em suas roupas, gato na mão e a faca de cozinha ensanguentada na outra, desafiou Robert, já que ele tinha espancado Joffrey por esse ato, já que o gato era na verdade Tommen quando o menino era um bebê. Graças aos deuses, o menino não se lembrava muito do animal nem sabia o que havia acontecido com ele nas mãos de Joffrey. Cersei queria dizer algo mais, mas se conteve, pois seria apenas uma defesa fraca contra as ações passadas de seu filho. Ela poderia dizer que seu filho não sabia de nada melhor, pois ele era apenas uma criança naquela época e Joffrey queria apenas impressionar seu pai de uma forma que fizesse o homem notar seu filho. Mas era uma desculpa muito fraca para usar agora. Além disso, ela já a usou quando o evento aconteceu, e Robert estava espancando seu filho até sangrar pelo ato em si. Em vez disso, ela saiu furiosa, sem nem mesmo olhar para o marido. Winterfell algum tempo depois, Bran acordou. Sua mente estava cheia de muitas coisas estranhas ultimamente enquanto estava inconsciente, após o incidente na torre. Primeiro, ele viu um corvo de 3 olhos voando pelo ar, seguido por uma criatura de 3 olhos com 10 caudas empurrando para trás uma matilha de leões, e krakens todos perseguindo a toca de um lobo. Ele viu uma frieza varrer a terra de Winterfell e congelar tudo que toca até a morte. Homens, mulheres, crianças. De alto a baixo em status, todos foram consumidos na escuridão, e o frio até que um grande poder da criatura de 3 olhos e 10 caudas baniu o mal para longe. E assim, de repente, o menino acordou assustado. Bran! Você finalmente acordou! Exclamou Lúthien com um sorriso gentil no rosto enquanto segurava a mão do garoto. Mestre Lúthien? Quanto tempo eu fiquei fora? Perguntou Bran enquanto se sentava. Alguns dias. Você bateu a cabeça nas pedras da torre que escalou e caiu de uma altura considerável. Felizmente, o próprio sábio salvou você antes que seu corpo atingisse o chão, respondeu Lúthien com Bran pensando sobre o que aconteceu e seus olhos se arregalaram em choque. Eu me lembro. Eu me lembro do que aconteceu quando eu caí. Eu fui jogado pela janela, exclamou Bran com Lúthien sorrindo ao ver o garoto acordado e poderia contar a eles o que precisavam saber. O prisioneiro que eles capturaram tentando matar Bran acabou se matando mordendo a língua e engasgando com o próprio sangue. O covarde! Não diga mais nada, meu querido garoto. Vou chamar seu irmão Robb e você pode contar tudo a ele, disse Lúthien antes de ir buscar Robb. O lobo terrível de Bran agora se fez conhecido por seu jovem dono. Ei, garoto! Você está aqui esse tempo todo e ainda não tem um nome. Acho que vou te chamar de Verão, declarou Bran com o lobo terrível adorando o nome e lambendo seu rosto. Essa foi a visão que Robb e Mestre Lúthien tiveram quando ele entrou na sala para ver seu irmão mais novo e sorriu um sorriso caloroso que parecia não ter percebido até então. Você acordou. Ótimo! Mestre Lúthien me contou como você se lembra do que aconteceu, disse Robb com Bran assentindo. Sim. Mas onde está nossa mãe? Perguntou Bran com Robb franzindo a testa. Mãe foi para Porto Real com Sor Rodrik. Ou pelo menos tentar alcançar nosso pai antes que ele e os outros cheguem a Porto Real. Ela suspeita de uma possível conspiração Lannister contra a coroa e contra nossa casa depois que um assassino tentou matá-lo com uma adaga muito cara, disse Robb com os olhos de Bran arregalados. Eu sei quem me empurrou. Foi um dos Lannisters. Ele estava com a rainha e eles estavam bem, disse Bran antes de corar e parecer envergonhado. A rainha? O que eles dois estavam fazendo, Bran? Perguntou Robb ao ver o rosto de Bran ficando cada vez mais vermelho. Eles estavam fazendo o que os adultos fazem quando
Querem ter filhos, disse Bran em um tom envergonhado e desviou o olhar envergonhado com o rosto vermelho. Entendo. Bem, isso certamente explica algumas coisas. Mais ou menos, respondeu Rob enquanto o mestre Lúthien também pareceu um pouco envergonhado ao ouvir isso, já que não era todo dia que um garoto de 10 anos via dois adultos se envolvendo em tal atividade sexual. Você disse que a própria rainha estava com esse Lannister quando eles estavam juntos. Você pode descrever o homem em questão com quem ela estava? Perguntou Lúthien enquanto Bran pensava sobre isso em sua cabeça. Ele era alto, tinha cabelos loiros, olhos verdes e usava a armadura dourada que os soldados da escolta do rei usavam, respondeu Bran, com Robb e Lúthien franzindo a testa. Um dos guardas reais. Não há dúvidas sobre a descrição. Mas o único homem de cabelos loiros entre os guardas reais com a escolta era Jaime Lannister, disse Robb a Lúthien e viu que o mestre estava igualmente confuso. Bran, você tem certeza absoluta de que o homem que você viu com a rainha tinha cabelos loiros, olhos verdes e usava uma armadura dourada da guarda real? Perguntou o mestre Lúthien para garantir que o garoto estava dizendo a verdade, com Bran assentindo rapidamente. Sim, mestre Lúthien. Eu sei o que vi lá em cima. O homem até disse as coisas que faço por amor, antes de esmagar minha cabeça contra a pedra e me jogar pela janela da torre, disse Bran confuso, pois não tinha certeza do que tinha visto, apenas que seus olhos tinham visto. Mestre Lúthien, um momento do seu tempo, comentou Robb antes de gesticular para que o mestre se afastasse de Bran para que pudessem conversar em particular. Você realmente acha que Bran viu uma coisa dessas? Cersei e Jaime Lannister juntos dessa maneira? Ambos cometendo incesto? Perguntou Robb com Lúthien olhando de volta para Bran. O garoto é muitas coisas, Robb. Mas mentiroso não é uma delas. Ele não tem habilidade para mentir para mim e certamente não mentiria para você. Ainda assim, uma criança tão jovem tende a ter um pouco de imaginação. Talvez ele tenha visto alguém com a rainha, mas sua mente naquele estado de inconsciência colocou a imagem de Jaime Lannister ali naquele momento para substituir o indivíduo real com quem ela estava. Por qual razão, eu não sei, mas está claro para mim que uma coisa acima de tudo aconteceu na torre, respondeu Lúthien com Robb assentindo. Sim. A rainha cometeu adultério com um membro da guarda real. Se o rei descobrisse, ele a mataria com a espada junto com o homem com quem ela estava, acrescentou Robb com Lúthien balançando a cabeça. Você esqueceu, os filhos dela também enfrentariam a ira do rei. Pior ainda, se isso for verdade, quem pode dizer que as crianças são mesmo filhos do rei? E se elas não forem filhos dele e ele estiver criando 3 bastardos com um prestes a ascender ao trono de ferro em um futuro próximo, sussurrou Lúthien com os olhos de Robb arregalados. A rainha mataria qualquer um que soubesse de um desses segredos escandalosos. Especialmente se houvesse alguma prova mostrando isso, desde que o resultado final garantisse que um de seus filhos estivesse no trono para suceder o rei Robert, sussurrou Robb de volta para Lúthien, que assentiu em total concordância. O que fazemos? Não podemos enviar um corvo para Porto Real. Ele seria facilmente interceptado por um dos muitos agentes Lannister que já estão lá e estão há anos. E mesmo que não fosse, a única prova que temos é a palavra do filho de 10 anos da recém-nomeada mão do rei. Alguém que bateu a cabeça em uma pedra e poderia facilmente ter o que ele disse que viu considerado nada mais do que um sonho formado em sua cabeça durante seu tempo de recuperação, disse Lúthien com Robb xingando baixinho. A mãe tem a adaga. Ela queria dá-la ao pai para mostrá-la ao rei. É a única prova sólida que temos de que alguém queria Bran morto quando todos partiram para Porto Real. Não temos nenhum tipo de identidade do atacante, exceto pelo fato de que ele poderia ser um agente Lannister. Infelizmente, tais acusações duras não nos fortalecem com as provas que temos em mãos para respaldar nossas alegações. Eu preferiria ter melhores chances em termos de matar a montanha em batalha ou em um torneio, disse Robb com Lúthien assentindo. Sim, concordo com você, meu senhor. Vinho em um copo rachado é mais sólido do que a prova que possuímos neste momento. Ainda assim, agora sabemos a razão por trás das 2 tentativas de assassinato de Bran.
Tudo o que podemos fazer agora é informar seu pai em Porto Real e nos preparar aqui para futuros ataques de agentes Lannister, disse Luwin com Robb assentindo. Faremos isso dentro de uma semana. Dê tempo ao meu pai para se estabelecer em seus deveres como mão do rei primeiro. Além disso, sinto que Jon deveria saber disso quando retornar da muralha. Um par extra de olhos afiados não só dele, mas de seu lobo terrível Ghost pode ser inestimável para nós no futuro, acrescentou Robb com Luwin assentindo. Eles precisariam de toda a ajuda que pudessem obter. N.A.Y.A.Y. Outro capítulo super longo. Novamente, espero que vocês gostem. Estou realmente tentando aqui acertar as coisas com o lado de Game of Thrones. Além disso, sei pelas avaliações que recebi no último capítulo, nem todas agradáveis, que escrevi bardos errado, apenas 5 vezes, então fiz essa mudança gramatical para que todos fossem escritos corretamente. Então, obrigado a todos que avaliaram, gentilmente, e mencionaram isso para mim para que eu pudesse mudar facilmente. Até a próxima. Paz.